Capítulo 6. Os motivos do cuidado pastoral. Passamos agora a considerar os motivos do nosso futuro ministério. Certamente não devemos ser relaxados nem no ministério, nem em nossa vida pessoal, como fomos no passado. Aqui, Baxter está pensando no estado de coisas em seu condado de Worcestershire. Esta foi a razão de uma convenção original, a qual ele submeteu este trabalho em lugar de sua presença. 1. Somos bispos sobre o rebanho. O primeiro poderoso motivo que temos é a nossa relação com o rebanho. Somos bispos sobre ele, seus supervisores. Há 5 pontos para lembrar aqui. A primeira função do pastor é ser vigilante. O primeiro ponto que devemos notar é que o ofício exige que olhemos por Atos 20, 28. O que nos cabe supervisionar. Ser bispo, pastor ou presbítero não é postar-se como semideus ante o qual o povo deva prostrar-se, nem viver atendendo aos próprios desejos e prazeres carnais. É trágico quando os homens aceitam uma vocação e não sabem qual é a sua natureza e, portanto, não sabem com que se comprometerem. Considerem, irmãos, onde estão e o que tomaram sobre os seus ombros. Vocês se comprometeram a estar sob Cristo, a conduzir um batalhão dos seus soldados contra os principados e potestades e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, vocês terão que conduzi-los em meio às mais ferozes batalhas. Terão que aprender a estratégia do inimigo e seus planos de combate. Terão que vigiar-se a si mesmos e ter mãos vigilantes. Pois se vocês fracassarem, tanto eles como vocês poderão perecer. Seu inimigo é sutil, pelo que vocês precisam ser prudentes. Seu inimigo é vigilante, pelo que vocês precisam estar de olhos abertos. Seu inimigo é malicioso, violento e incansável, pelo que vocês precisam ser resolutos, corajosos e infatigáveis. Vocês estão no meio de uma multidão de inimigos, rodeados deles por todos os lados. Assim, se cuidarem de um e não de todos, vocês depressa cairão. Portanto, que tarefa vocês têm diante de si? Observem como as pessoas podem ser cegas. Vejam também a multidão que lhes apresenta. Vida lamentável é ter que arrazoar com gente que perdeu quase toda a capacidade de usar a sua faculdade de raciocínio. Que frustração é falar com gente obstinada e cheia de caprichos, que sabe o que quer, mas não sabe por quê. Argumentar com gente assim é falar com pessoas que não se entendem a si mesmas e muito menos a vocês. Todavia, mostram-se tão confiantes em que estão certas, quando não têm outra razão para isso do que a sua confiança própria. A vontade delas é a razão para o seu critério e para as suas vidas. Uma vez que isso as satisfaz, terá que satisfazer a vocês. Que mundo de iniquidade é o que temos, irmãos?
no qual havemos de pelejar, mesmo que seja por uma alma apenas. E quão numerosos os mundos como esse! Que raízes têm os seus pecados? Como soa estranha a verdade aos seus ouvidos. Assim que vocês acabam de fazer tudo o que podem. Homens ímpios estão em seus calcanhares para contradizer tudo o que vocês disseram. Eles cavilam, criticam e caluniam vocês com o fim de arruinar a sua mensagem e afastar de Cristo os seus ouvintes. Cada alocução sua, dirigida aos pecadores, é respondida 10 ou 20 vezes por mensageiros satânicos. Também, com que malignidade os cuidados e ocupações do mundo cobrem e sufocam a semente que vocês semearam. Quanta abundância há de luxúria, paixões e maus espíritos quando vocês deixam as suas palavras com eles. Mesmo quando vocês acham que foram bem-sucedidos e veem as pessoas que estão com problema confessarem os seus pecados e prometerem reformar-se e começarem a ser convertidos, zelosos, descobrem que, afinal de contas, no fundo, tudo é falso e roto. Superficialmente mudaram, mas se relacionaram logo com novos companheiros e novas opiniões, e ainda lhes faltam novos corações. Quantos há que parecem ter tido uma significativa mudança de vida, mas quando os lucros e as honras do mundo os iludem, realmente não resistem. Aceitem solenemente o seu encargo pessoal. Por isso, o segundo ponto é: ponderem que essa obra toda é lançada sobre vocês. Ninguém obrigou nenhum de vocês a ser um supervisor da igreja. Assim, não seria questão de honestidade comum cada qual ser fiel ao seu próprio compromisso? Vejam quantos ficam orgulhosos antes de obterem sólido conhecimento. Vejam como os seus intelectos imaturos os levam a desprezar o próprio mestre de quem aprenderam. Vejam como eles menosprezam vaidosamente a orientação e os conselhos daqueles que Cristo colocou sobre eles. Vejam, irmãos, que campo de trabalho há diante de nós. Não há pessoa que vocês encontrem que não precise de algum auxílio. Mesmo os mais devotados santos podem logo debilitar-se se vocês deixarem de encorajá-los. Com que facilidade, então, pode qualquer cristão ser impelido a caminhos escandalosos e a desonrar o Evangelho se vocês não levarem a sério o seu ministério? Portanto, levantemo-nos e hajamos com todas as nossas forças. As dificuldades devem ativar-nos, não desanimar-nos. Se não pudermos fazer tudo, pelo menos façamos o que pudermos. Sejamos ministros fiéis e não falhemos nem com os homens, nem com Deus. Ponderem, em terceiro lugar, que a honra fica com vocês. Isto deveria estimular o seu labor. Que grandiosa honra é serem embaixadores de Cristo, instrumentos para a conversão e a salvação dos homens. Mas lutar por preeminência e posição, como muitos têm feito no transcurso da história da Igreja, é olvidar a natureza e a obra do ofício pelo qual lutam. Embora os homens lutem e se afanem por esses ofícios honrosos, raramente vejo homens lutarem de maneira igualmente furiosa para serem o primeiro a chegar na pobre choupana de algum homem para ensinar-lhe e à sua família o caminho do céu.
Ou, de fato, não vejo os homens competirem pelo primeiro lugar na ação de levar uma alma a Cristo ou de tornar-se servo de todos. É estranho que, com todos os claros ensinamentos de Cristo, os ministros não querem entender a natureza do seu ofício. Se entendessem, cada qual lutaria para vir a ser pastor de um condado inteiro e, mais ainda, onde houvesse 10.000 pobres pecadores necessitados de socorro. Reconheçam como são privilegiados. Quarto, vocês têm muito bons privilégios em seu ofício pastoral para animá-los em seu trabalho. Se não se dedicarem ao trabalho, como gozarão os seus privilégios? Depois, vocês são subvencionados pelo trabalho de outros homens e vivem às custas da riqueza comum. Portanto, ou façam o trabalho, ou então deixem de receber o sustento. Mas vocês têm privilégios ainda maiores do que esse. Acaso nada vale terem recebido tão boa educação quando outros recebem instrução simplesmente para estarem atrás do arado ou no estábulo? Não seria um privilégio usufruir esse aprendizado quando tão grande parte do mundo jaz na ignorância? Mas, acima de tudo, não seria uma vida assaz maravilhosa poder estudar e pregar acerca de Cristo? Não seria bastante glorioso penetrar os seus mistérios e alimentar-se deles e explorar diariamente as veredas de Deus? Outros há que são gratos pelo dia do Senhor, quando têm umas poucas horas de lazer para fazê-lo. Mas nós não temos outra coisa a que devotar a nossa atenção no estudo e no falar, senão a contemplação da sagrada e salvadora verdade do Senhor. Podemos ficar num contínuo sabá, num santo repouso semanal permanente, quer a sós, quer com outros. A nossa ocupação tem a ver com o mundo por vir. Quão prazeroso há de ser, então, o púlpito, e quão deleitáveis as nossas reuniões. Todos estes privilégios e outros mais devem refletir-se na infatigável diligência que devemos dedicar à nossa honra. Reconheçam sua mordomia em Cristo. Quinto, vocês estão relacionados com Cristo estão com o rebanho. Como estão relacionados com Cristo, não somente estão adiantados, mas também têm segurança, se é que são fiéis na realização da obra para a qual Ele os chamou. Afinal, vocês são mordomos ou despenseiros dos mistérios de Deus e administradores da sua casa. Aquele que lhes confiou essa obra também os manterá nela. Assim, então, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. 1 Coríntios 4:2. Sejam fiéis a Cristo e jamais duvidem de que Ele será fiel a vocês. Apacentem o seu rebanho e Ele os alimentará. Como Deus alimentou a Elias. Se estiverem na prisão, ele lhes abrirá as portas. Mas, então, vocês terão que socorrer as almas aprisionadas. Deus lhes dará língua e sabedoria, a que nenhum inimigo poderá resistir. Neste caso, vocês terão que usá-las com fidelidade e a favor dele. Se vocês acreditam que Deus os resgatou para si, vivam para Ele, sejam incondicionalmente dele, pois Ele fez tudo por vocês. Ponto 2.
temos uma causa eficiente. O Espírito Santo está conosco. O ofício que nos toca é ele próprio o primeiro motivo para o serviço. Mas o segundo motivo é que temos uma causa eficiente. É Deus, por seu Santo Espírito, que nos faz supervisores da sua igreja. Por isso, temos que estar atentos. É o Espírito que faz de homens pastores da igreja de três modos. Primeiro, ele os qualifica para o ofício. Segundo, ele dirige-os já ordenados para discernirem as qualificações e saberem quais são os homens mais aptos para a tarefa. Terceiro, ele dirige o povo e os pastores no sentido de lhes atribuírem uma responsabilidade particular. Era e é o Espírito Santo que nos guia destas maneiras. Observem que esta é uma comissão celestial. Portanto, que obrigação é lançada sobre nós em nossa vocação, se a nossa comissão provém do céu, não ousemos desobedecer. Quando Paulo foi chamado pela voz de Cristo, ele não foi desobediente à visão celestial. Quando os discípulos foram chamados da sua ocupação secular por Jesus, tiveram que deixar os amigos, o lar, o negócio e tudo mais para segui-lo. Embora a nossa vocação talvez não seja tão imediata, nem tão extraordinária, ainda assim vem do mesmo Espírito. Portanto, não é empresa segura imitar Jonas e dar as costas à ordem de Deus. Se negligenciarmos nosso trabalho, Deus tem uma espora para nos acelerar. Se corrermos demais, ele tem mensageiros que nos alcançarão e nos trarão de volta e nos obrigarão a fazê-lo de novo. Daí é melhor fazê-lo bem logo, na primeira vez e não na outra. Ponto 3. Temos grande dignidade de propósito. Vimos que a motivação para o serviço é oriundo da causa eficiente do nosso serviço, como também do ofício no qual servimos. Um terceiro motivo é o objeto do nosso serviço, que é a Igreja de Deus, a qual nos cabe superintender e alimentar. É aquela igreja a qual o mundo muito deve pela sua preservação. Ela que é santificada pelo Espírito Santo, unida a Cristo e declarada seu corpo místico. É aquela que os anjos anelam perscrutar e a qual atendem como espíritos ministradores. Ah, que incumbência recebemos! E então seremos fiéis? Temos a nosso cargo a administração da própria família de Deus e a negligenciaremos? Temos o comando dos santos que vivem para sempre com Deus na glória. E os negligenciaremos? Não permita Deus. Sejam destemidos em seu ministério pastoral. Lembrem-se disto. Quando regressarem do cumprimento de deveres penosos, desagradáveis e árduos, e se sentirem tentados a protelar o seu trabalho a favor das almas, passando a dedicar-se a coisas de menos importância e menos preocupantes, vocês pensam que este é o modo honroso de tratar a noiva de Cristo, as almas dos homens que Deus planejou reunir para serem sua face, para verem sua face e viverem para sempre em sua glória, não seriam dignas da sua máxima consideração e labor? Têm vocês uma ideia tão baixa da Igreja de Deus como se ela não merecesse o melhor do seu cuidado e do seu auxílio? Como se atreverão a dizer que os homens não merecem atenção? Procurem perceber a presença de Deus. Lembrem-se da presença de Deus com o seu povo e assim
não serão tentados a menosprezar o seu ofício. Os louvores do Altíssimo estão no meio do seu povo. Este é santificado, um povo peculiar, um sacerdócio real, uma nação santa, uma geração escolhida para publicar os louvores daquele que os chamou. Ainda se atrevem a negligenciá-lo, que alta honra ser membro desse povo. Sim, um guardião da casa do Senhor. Ser sacerdote daqueles sacerdotes, governante daqueles reis. Esta é a honra e a obrigação que vocês têm. Então, como multiplicar as suas obrigações para serem diligentes e fiéis em tão nobre causa? Ponto 4. Supervisionamos a igreja redimida por um precioso resgate. O motivo final mencionado no texto que escolhi, Atos 20, 28, é o preço pago pela igreja que supervisionamos. Deus o Filho comprou-nos com o seu próprio sangue. Daí, que motivo é este para aqueles de nós que precisam ser sacudidos da negligência em seu trabalho? Que argumento para condenar os que não querem saber de animar-se para esse dever? Será que o sangue de Cristo foi derramado em vão? Quanto nos custou o fardo de Cristo? Ouçamos então as palavras de Cristo. Toda vez que sentimos crescer em nós a tendência para nos tornarmos lerdos e relaxados, morri por vocês. E vocês não querem cuidar deles? Eles foram dignos do meu sangue, e todavia, não são dignos do seu labor? Eu desci do céu à terra para buscar e salvar o que estava perdido, e vocês não querem ir à porta vizinha, ou à próxima rua, ou povoação para procurar ganhá-los? Quão pequenos são o trabalho, o seu e seu compassivo cuidado comparados com os meus. Eu me rebaixei para fazê-lo, mas para vocês é uma honra empregar-se nisso. Fiz e sofri muitíssimo pela salvação deles. Me dispus a fazer de vocês cooperadores meus, e contudo, recusam dar-me o pouco que têm em mãos. Assim, toda vez que olharmos para os que se congregam em nossas igrejas, lembremos vividamente que eles são a aquisição feita pelo sangue de Cristo, devem ser acatados em conformidade com este fato. Que vergonha passará um pastor negligente no dia final. O sangue do Filho de Deus pleiteará contra ele. Que vergonha, Cristo dizer contra ele: o que você tratou com tanta leviandade é a aquisição feita pelo meu sangue. Ó irmãos, que isto nos impulsione ao cumprimento do nosso dever, para que o sangue de Cristo não nos acuse, não nos condene. Acabo de relacionar os motivos que encontro no próprio texto. Há muitos outros que poderiam ser escolhidos do restante desta exortação do apóstolo, mas se o Senhor fixar estes poucos pensamentos dentro dos seus corações, ouso dizer que teremos boa razão para retificar os nossos caminhos. Quando esta incumbência atuar em nossos corações, ocorrerá o mesmo em nosso ministério. Então, as nossas igrejas terão motivo para agradecer a Deus por ele. Sei quão indigno instrutor sou para vocês, mas o instrutor vocês precisam ter. É melhor ouvir qualquer um falar-nos dos nossos pecados e do nosso dever do que não ter ninguém que nos fale deles. Mas
Antes de deixar este tópico, há algo mais que lhes quero dizer. Tenho 8 exortações que desejo deixar com vocês. Mais exortações sobre como e por que devemos cumprir nosso dever. Vejamos que a obra da graça salvadora tenha sido realizada completamente em suas próprias almas. Primeiro, vejam que a obra da graça salvadora tenha sido realizada completamente em suas próprias almas. Tremam ante a solenidade do seu encargo. É coisa temível ser um professante não santificado, e muito mais temível ter um pregador não santificado. Vocês tremem ao abrir a Bíblia, no caso de lerem ali a sentença da sua própria condenação? Quando escrevem os seus sermões, mal se dão conta de que estão redigindo as acusações dirigidas às suas próprias almas. Quando estão argumentando contra o pecado, estão agravando o seu próprio pecado. Quando proclamam aos seus ouvintes as riquezas de Cristo e sua graça, estão publicando a sua própria iniquidade por rejeitá-las e a sua própria infidelidade por estarem sem elas. Que poderão vocês fazer para persuadir as pessoas a virem a Cristo, para arrancá-las do mundo e para consentá-las a uma vida de fé e santidade, quando, ao dizer essas coisas, as diz para a sua própria confusão? Se vocês mencionam o inferno, mencionam a sua própria herança. Se descrevem as alegrias do céu, descrevem a sua própria desgraça de não terem direito a ele. Que miserável existência o indivíduo ter que estudar e pregar contra si mesmo e passar todos os seus dias num processo de autocondenação. Tal indivíduo só pode ser a criatura mais infeliz da terra. Todavia, é comum estar ele consciente da sua própria condição. Tem ele tantas imitações que se parecem com o ouro da graça salvadora e tantas pedras brilhantes parecidas com a joia do cristão que raramente se aflige com pensamentos sobre a sua pobreza pessoal. Julga-se rico não tendo falta de coisa alguma, quando na realidade é pobre, miserável, cego e nu. Saturem-se das Escrituras. Ele conhece as Escrituras sagradas, está empenhado em santos deveres, reprova as faltas alheias, prega a necessidade de santidade no coração e na vida. Então, como esse homem poderá escolher o que mais seja, senão a santidade? Fazer da ordenação de Deus uma ocasião para nossa ilusão é uma tragédia. Que terrível mostrar a outros homens o espelho do Evangelho para verem o verdadeiro estado das suas almas e, no entanto, nunca o olharmos a nós mesmos. Tais homens deveriam estacar, refletir e começar a pregar para si mesmos, antes de voltarem a pregar a outros. Do outro modo, no dia da apresentação, no dia da prestação de contas, eles dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E ouvirão as palavras: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Portanto, aconselharei o homem desse tipo de assimilar o sermão de Orígenes sobre Salmo 50, versículos 16 e 17. Mas ao ímpio diz Deus: Que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca, pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Tendo lido esse texto, que ele se assente, exponha-o e aplique-o com lágrimas. Depois que faça
uma franca confissão de seus pecados, lamente a sua situação diante da Assembleia e eleve as mais fervorosas orações a Deus, rogando perdão e a graça renovadora. Assim, achegue-se ele a Cristo de coração. Anteriormente, só o admitia em seu cérebro. Então, passe a pregar a Cristo quando então o conhecer. Desta maneira, ele poderá falar do que realmente sente e poderá recomendar as riquezas do Evangelho por sua própria experiência pessoal. Sejam francos a respeito do pecado. Realmente é um perigo comum a igreja ter pastores não regenerados. É uma calamidade ter muitos homens que se tornam pregadores sem ainda serem cristãos. É trágico ver que eles acreditam que são santificados apenas pela posição oficial de sacerdotes, quando não foram santificados por um verdadeiro compromisso com Jesus Cristo, como seus discípulos. Tais homens só podem adorar um Deus desconhecido, pregar um Cristo desconhecido e agir diante de um Espírito desconhecido. Desconhecido é também o seu estado. O provável é que eles sejam apenas pregadores desanimados, que não têm em seus corações nem Cristo, nem a graça que pregam. Certifiquem-se de que vocês pertencem realmente a Cristo. Ah, se todos os nossos estudantes universitários considerassem isto, que pobre atividade passarem eles o tempo todo aprendendo alguma coisa sobre as obras de Deus e serem um tanto versados nas línguas bíblicas e, todavia, não conhecerem o Senhor. E que coisa mais sem sentido é não o exaltarem no coração, nem estarem pessoalmente familiarizados com a única obra redentora capaz de lhes dar a verdadeira felicidade. Em vez disso, os que não o conhecem andam com vã ostentação e passam suas vidas como sonhadores, enquanto estão ocupados com os seus talentos e idiomas e com abundantes ideias e noções teológicas e técnicas, continuam alheios a Deus e às vidas dos seus santos. Se Deus alguma vez os despertasse por sua graça salvadora, eles confessariam todas as suas prévias atividades, empregos, estudos, não santificados e disposições como as de um mundo de sonhos. Não se pode conhecer nada direito, senão se conhece a Deus. Tampouco algum estudo bem conduzido nem visa algum grande propósito quando não se estuda a Deus. Busquem a Deus em todos os seus estudos. Pouco sabemos da Escritura enquanto não a colocamos em relação com Deus. Ninguém deixe de lado o Alfa e o Ômega. Ninguém que deixe de lado o Alfa e o Ômega verá o princípio e o fim. Aquele que não o vê em tudo e que ele é o todo de tudo, não verá coisa nenhuma. Todas as criaturas, como tais, são sílabas truncadas. Nada significam separadas de Deus. Onde quer que, de fato, estejam separadas de Deus, deixam de existir. E a separação é a aniquilação. Portanto, o seu estudo de física e de outras ciências vale pouco, se não é a Deus que busca. Ver e admirar a Deus, reverenciá-lo e adorá-lo, amá-lo e deleitar-nos nele, visível que nos é em todas as suas obras, e examinar suas obras para conhecê-lo. Esta é a verdadeira e a única filosofia. Essa é a santificação dos seus estudos, quando estes são dedicados a Deus.
Quando Deus é a vida disso tudo, então se vê que eles o têm como o seu fim colimado e como o seu principal objeto. Antes de tudo, conheçam bem a Deus. Quando vocês tiverem aprendido sobre Deus ou sobre a sua vontade, poderão dedicar-se prazerosamente ao estudo das suas obras. Se vocês não se veem a si mesmos e todas as coisas como vivendo, se movendo e existindo em Deus, não veem nada. Seja o que for que julguem ver. Enfim, Deus é tudo em todos. Romanos 11:36. E sem Ele, vocês talvez possam pensar que sabem alguma coisa, mas não sabem nada como deveriam saber. 1 Coríntios 8:2. Mas a mais elevada e nobre parte da santidade consiste em buscar, contemplar, admirar e amar o Criador em todas as suas obras. Não tratem a teologia apenas como uma disciplina acadêmica. Se então os instrutores das nossas faculdades e universidades se ocupassem principalmente em familiarizar os seus alunos com a doutrina da vida e se trabalhassem para colocá-la em seus corações, isto seria um feliz meio para abençoar almas e resultaria numa feliz igreja e numa feliz comunidade. Mas, quando fazem leitura de teologia como filósofos, como se fossem uma coisa não mais importante que uma lição de música ou aritmética e não a doutrina da vida eterna, eles a destroem e suprem a igreja de mestres não santificados. Aí está porque temos tantos mundanos pregando as bênçãos invisíveis e tantos homens carnais declarando os mistérios do Espírito. Gostaria de não precisar dizê-lo, mas há tantos ímpios que também pregam a Cristo e tantos ateus que falam do Deus vivo. Se lhes foi ensinada uma filosofia antes da verdadeira religião, ou sem ela, será de admirar que a filosofia deles seja toda a sua religião, ou a maior parte dela. Deificando os seus cérebros, não conhecem outro Deus. Alguns, como Campanella, reduzem toda a sua teologia à filosofia. Outros, como Thomas Hume, fazem do cristianismo nada mais que uma ilusão para a produção de Leviatã. Ou como o Lord Herbert, escrevem tratados que mostram ao mundo quão pouco eles valorizam a verdade. Portanto, dirijo-me a todos vocês responsáveis pela educação da nossa juventude, vocês que são professores e catedráticos, comecem e terminem tratando das coisas de Deus. Falem diariamente aos corações dos seus alunos acerca das coisas que precisam ser produzidas em seus corações, se é que vão escapar da condenação. Profiram com a autoridade de Deus algumas palavras desafiadoras a respeito da vida vindoura. Não digam que eles são jovens demais para compreenderem esses pensamentos. Vocês pouco sabem das impressões que eles podem ter no presente. 2. Ou segundo, vivam segundo a graça que pregam. Preguem somente partindo da experiência pessoal. Minha segunda exortação é que vocês preguem para si mesmos o sermão que têm em mente antes de pregá-los aos outros.
Quando a sua mente tiver prazer nas coisas celestiais, outros o terão também. Então as suas orações, os seus louvores, as suas doutrinas terão celestial do sou para o seu povo. Este perceberá quando vocês passaram bastante tempo com Deus. Inversamente, quando tenho a alma deprimida, meu rebanho sente a frieza da pregação. Quando estou confuso, minha pregação também o é. Aí, as orações dos outros refletirão a condição em que estou a pregar. Ao pregar. Portanto, se o alimento que oferecemos não for saudável, por ser composto de erros ou de controvérsias infrutíferas, nossos ouvintes passarão mal. Outros sim. Se estivermos repletos de fé, amor e zelo, como isso tudo transbordará para refrigério das nossas igrejas e para o crescimento de outros nas mesmas graças. Assim, irmãos, vigiem seus próprios corações, evitem as paixões pecaminosas e as inclinações mundanas. Mantenham a vida de fé e amor. Familiarizem-se com Deus. Examinem seus corações séria e diariamente. Subjuguem todas as formas de corrupção e vivam na confiante dependência de Deus. Senão, toda a sua obra, a qual vocês dão constante atenção, irá mal, e vocês matarão de fome os seus ouvintes. Se vocês só têm um fervor superficial, não poderão esperar que este seja acompanhado de bênçãos. Acima de tudo, dediquem-se a muito, dediquem-se muito à oração secreta e à meditação. Examinem suas vidas. Pelo bem do seu povo, sondem os seus próprios corações. Se o orgulho espiritual tomar posse de vocês e vocês desenvolverem perigosas ideias de cisão e tentarem levar avante suas invenções pessoais supervalorizadas, arrastando discípulos atrás de si, imagine como ferirão o corpo de Cristo. Portanto, olhem por seus julgamentos e seus sentimentos. O erro e a vaidade se insinuam dissimuladamente. Geralmente, as apostasias têm começos diminutos. Com que facilidade, também, os maus espíritos se arraigam em nossos afetos, e o nosso primeiro amor ao Senhor se esfria. O ministro deve ter especial cuidado com o seu coração, antes de comparecer perante a sua igreja reunida. Se estiver frio, como aperfeiçoará os corações dos ouvintes? Recorra, então, especialmente a Deus em busca de vida e leia alguns livros estimulantes e desafiadores. Medite no tema e desenvolva anseio pelo assunto que está prestes a expor. Carregue o fardo das almas do seu povo antes de se dirigir para a casa do Senhor.